Ok, gente. Dando continuidade à série SOS Casamentos, separei mais três assuntos aqui para a gente conversar rapidinho. Sempre, superficialmente na coisa. Eu creio que com esses vídeos curtos, assim, a intenção não é aprofundar, mas dar um toquezinho, né? É um sinal, né? Uma seta que aponta para um caminho, né? E esse caminho depois você pode seguir, trilhar esse caminho sozinho ou junto com seu marido e com sua esposa, ok? Então, SOS Casamento começa aqui, né? E começa assim. Tem um texto na Bíblia que eu sempre gosto de frisar, um livro de princípios, um livro de sabedoria, não um livro de religião, mas um livro de sabedoria. E tem um texto lá que diz assim: deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa. Ok? Então, essa palavra deixará, ok? Vamos trabalhar essa palavra deixará. Essa palavra deixará não significa abandonar o pai e a mãe, ok? Essa palavra deixar não significa ser ingrato pelo tempo que passou junto, virar as costas, desprezar, como muitos fazem, né? Mas essa palavra deixará, ela indica assim um processo, tá? Um processo de mudanças de prioridade, ok? Tem coisas que são importantes, coisas que são urgentes, né? Então, agora aqui demanda uma urgência, tá? Honrar teu pai e tua mãe são coisas importantes, mas a prioridade, a urgência agora é o deixará seu pai e sua mãe para unir-se à sua esposa ou seu esposo, ok? Então aqui fala de um processo de um desligamento sadio, tá? É sair da casa, né, dos teus pais, e ele ou ela também da mesma maneira, de uma maneira programada, de uma maneira afetuosa, de uma maneira sadia, alegre, de uma maneira abençoada, ok? Então, deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa. Então, significa de deixar um ambiente, deixar um lugar para ir habitar noutro lugar, ok? E tem muito esse conceito de fazer um puxadinho na casa dos pais para ir morar na casa dos pais, sabe? Isso é um problemático, porque quando você não exerce essa questão do deixará, quando você não deixará, quando você não deixa, seria a mesma coisa que a criança nasce, tá para fora, mas tem dó de cortar o cordão umbilical, ok? Ele está fora, mas está ligado ainda à mãe, tá? Então essa palavra deixará tem a ver com isso, sabe? Cortar esse vínculo, deixa de estar dentro para ter uma coexistência. Deixa de ser dependente para ser codependente, cooperador. Tá? Não vai abandonar, mas vai ter uma existência própria. Tá? Então, quando se sai, tudo bem, vai se casar, está com condição para isso. Porque casamento não é só, ele me ama e eu amo ela, sabe o amo ela? Então, ele me ama e eu amo ela. Então, isso definitivamente não basta, sabe? Você tem que deixar, você tem que ir para um outro lugar. E o outro lugar também não é a casa do seu sogro e sua sogra, pior ainda, tá? O ideal é que os cônjuges saiam de suas casas e vá para uma terceira casa que é de vocês.
Não interessa, sabe? Pode ser uma casa pequena, pode ser um quartinho, pode ser o que for, mas um espaço de vocês. Por quê? Vai se ligar ao seu marido, vai se ligar à sua esposa, tá? Vai se fundir, vai se deixar, vai se largar uma coisa para se tornar uma outra coisa. Vai deixar de ser uma estrutura e passar a ser uma outra estrutura, ok? E esse processo tem que ser um processo bem feito. Muito dos casamentos, eles começam mal, porque eles começam errado. O segredo, muitas vezes, de você ter um bom casamento é começar ele de maneira certa. Mas o meu pai, a minha mãe, meu sogro, minha sogra não podem me ajudar. Não falei isso. Sabe? É importante, é interessante, eu acho que o amor dos pais, o desejo dos pais para que funcione essa estrutura que o pai e a mãe dá, é importante, mas vai na sua casa e ajuda a dar o start na coisa, a startear, não a sustentar, porque qualquer estrutura de casamento que ainda fica dependente da matriz, esse relacionamento tende a criar problemas, porque ele não existe pelas próprias pernas, ok? Mas ele existe sustentado, financiado por um sistema de fora. Então ele perde a sua autoridade, ele perde o seu caráter de existência. O filho vai para casa, mas ainda é ligado, extremamente ligado ao pai e à mãe. Então, ele não tem uma esposa, ele tem uma boneca para ele, ok? Ele tem um brinquedinho, porque quem sustenta o brinquedinho, quem paga o brinquedinho, são os pais. Então, você quer ter uma relação? Sustente essa relação. Você quer você quer o leite, né? Compre a vaquinha. Você quer os ovinhos? Compre a galinha. Ok? Encare isso. Saia da casa dos teus pais e funda-se, una-se ao seu marido e à sua esposa. Esse é o primeiro ponto, esse desligamento, que é necessário. E é necessário que ele seja feito de uma maneira alegre, eu estou enfatizando isso, de uma maneira gradativa, sabe? Que de preferência, lógico, com a bênção das duas partes. Porque se uma das partes não concorda, alguma coisa tem. E é bom que se acertasse isso, procure se acertar isso. Independente de ser sogro e ser sogra, né? Às vezes, porque é meu sogro, porque é sogro, porque é sogra, né? Mas às vezes o que eles estão falando tem um extremo fundamento. Então observar isso, ok? Mas sair deixará, né? Cortar o cordão umbilical. Okay? Esse é o primeiro ponto que eu queria falar. Agora, o casal já em casa, ok? Nós estamos falando ainda sobre cabeça de homens, né? Então, quando eu falo de cabeça de homens, eu sei que eu acabo atingindo um público mais feminino, tá? Embora eu tenha gratas surpresas, quando, assim, várias vezes que eu falo sobre questão matrimonial, e são os maridos que começam a me perguntar coisas, tá? São meus clientes do dia a dia, né? Eu começo a falar, e pode até ser que eles mesmos marquem, né? Para que eu e minha esposa a gente vá na casa deles, tá? Que é uma coisa que eu e minha esposa nós fazemos isso com o maior carinho, sabe?
caso você queira, caso você ache necessário, curta essa conversa, tá? Nós estamos aqui, estamos à disposição, por isso que eu falei, tá? Caso queira entrar em contato conosco, o nosso e-mail é techsplanet1@hotmail.com, techsplanet1@hotmail.com, tá? Meu nome é Teixeira, e o meu apelido é Tex, ok? E estamos dedicando esse tempo aí para poder ajudar, ok? Bom, voltando ao assunto. Então, o homem e a mulher, o casalzinho, já estão no relacionamento, já deixaram seu pai e sua mãe de uma maneira abençoada, ok? Já estão vivendo e convivendo. Então, um outro toquezinho. Mulheres, eu sou homem e eu vou trair um pouco aqui a classe e vou dar uma dica para você, ok? Trate o seu marido igual alguns adestradores de cães. Eu sei que é esquisito falar isso, mas preste atenção no princípio, no fundamento, né? É o fundamento que interessa, tá? Trate seu marido igual os treinadores de cães. Como é que é isso, Teixeira, o Tex? Como é que é isso? O treinador do cachorro, ele tem a seguinte mentalidade, Ele maximiza os acertos e minimiza os erros, ok? Quando o cachorro está no treinamento, quando o cachorro acerta, ele muito bem, né? Se bobear, né? Dá uma raçãozinha, né? Dá uma iscazinha na boca do cachorro, né? Aí o cachorro fica todo contentão, né? E quando ele erra, ele fala, não faz isso, tá. Mas rápido. Por que ele faz isso? Por que ele acelera, ele exacerba os acertos, tá? E minimiza os erros? Por uma questão simples, memória. O cão, ele vai guardar na memória aquilo que você gasta mais tempo fazendo com ele. Se você passa mais tempo valorizando os atos positivos do seu marido do que os negativos, você vai ter um cachorro, um marido mais alegre. O homem, ele trabalha, a posição dele, nós somos muito mais de fazer do que de falar, ok? O homem não é muito de falar, salvo algumas exceções, né? O homem não é muito de falar, ele é mais de fazer. Tanto é que a mulher fala, e o homem fica quieto. Quantas vezes você vê essa cena? Vai nas delegacias e lê os boletins de ocorrência de violência doméstica, você vê o que você vê, a cena o que você lê nos relatos, mas é muito isso. A minha mulher não parou de falar. E falou que eu faço isso, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu faço aquilo. E eu estava quieto. Até uma hora que encheu a paciência, foi lá e encheu a cara de bolacha. Ele não retrucou. Ele não defendeu a sua posição. Ele foi lá e enfiou uma mãozão na cara dela. Sabe? E tem até a ver com... Você lembra das primeiras aulas? Que dentro do homem tem um rei e tem um tolo. Tá? Então, o seu... falar, a sua crítica constante, a sua falta de elogios. Mas eu não sei elogiar. Aprenda. Porque se você sabe falar mal, então você sabe falar bem, porque a boquinha está aí, a língua está aí. Use essa boquinha para o bem. Porque as nossas palavras são sementes. E sementes, elas sempre geram a mesma coisa, em volume multiplicado. Então, pegue o seu cãozinho, pegue o seu maridinho e faça o seguinte: procure gastar mais tempo
falando das qualidades dele. E quando ele errar, não o corrija em público, não tire sarro dele em público, porque não se esqueça, o homem, ele não faz tanta questão de ser amado, ele faz mais questão de ser honrado. Não tenta ficar tirando uma da cara dele na frente dos outros, porque ele pode olhar para você feito um cachorro e sentar-lhe uma mordida na frente de todos, porque o tolo faz isso. Muitas vezes as mulheres reclamam que o marido dele foi estúpido, mas ela não percebeu que ela catapultou isso, ela provocou a estultícia, ela provocou o tolo que estava quieto. Justamente por causa da palavra, não tem a palavra-chave, né? A gente usa muito isso, né? A palavra-chave essa palavra-chave, porque ela abre um lugar e está na sua boca, e a sua boca tem que ser comandada pela sua cabeça, ok? Trate o seu maridinho como um cãozinho, e você vai ter um homem mais feliz ao seu lado, você vai ter um homem mais fiel ao seu lado, você vai ter um homem mais perto de você. Porque a tendência do homem nessa falta de reverência da mulher, tá? A tendência dele, ele vai se calando, ele vai se excluindo, e automaticamente lá fora vai ter uma que está de olho nele, tá? Sempre tem uma que acha que você não cuida do seu bem o suficiente, porque está dentro da cabeça da mulher de cuidar de homens. Não se esqueça que elas cuidam de crianças, cuidam de irmãos mais novos, cuidam de irmãos mais velhos. Então ela tem sempre uma questão. Você sabe que mulher, quando a gente sai, né, quando sai com a minha esposa, tá, ela tem essa preocupação de eu estar bem arrumadinho, tal, para as mulheres olhar para mim e ver que a minha mulher me trata bem. Quando vem pessoas em casa, a minha esposa vai vir mulher, ela arruma 3 vezes mais. Por quê? Porque ela vai estar sob julgamento de outra mulher. E isso é um caráter feminino. E não adianta você tentar falar que não, porque isso é verdade. Ok? Então, você não cuida para você ver, você não tem mulheres na frente querendo cuidar. Porque a mulher está... Não é nem que teu marido vale muito. Não estou falando nesse sentido. Estou falando que tem sempre uma mulher que quer cuidar. Tá? Você vê que tem mulher que quer casar com presidiário. Mas não, casar com presidiário. Tá? O cara está lá dentro. Né? Mas tem algo no coração dela que ela vai transformar, que ela vai melhorar, porque isso é da natureza da mulher. Okay? Então é melhor, porque nem aquela música lá do Kid de Abelha, por que não eu? Por que não eu? Então, né, por que não você? Seja inteligente, ok? Terceiro ponto. Uma outra coisinha também para você não falar com seu maridão, ok? Não use a palavra nunca. Nunca use a palavra nunca. Porque nunca, para você, mulher, é às vezes. Né? E para nós, a palavra nunca é jamais, nunca aconteceu. Nós não temos capacidade. Está acima de nós. Então, quando você fala, você nunca faz isso, você nunca faz isso, você coloca um demérito, você coloca um abismo na relação, que vai impossibilitando o convívio. Tá? Palavras na sua boca, mulher, para você tem um significado, para o homem tem outro. Acho que eu talvez até vou preparar uma aula do dicionário homem e mulher. Quando a mulher fala tal coisa, ela quer dizer tal coisa. Quando o homem diz tal coisa, ele quer dizer tal coisa. Tá? Porque muito se perde. Por quê? Porque não se conhece a língua de um e de outro. Tem uma coisa que na língua do homem significa uma coisa,
tá? E na linguagem da mulher significa outra coisa, tá? Nunca fala nunca. Repetindo então, primeiro ponto lá, deixará teu pai e tua mãe, e se unirá à sua esposa, deixa, larga, corta o cordãozinho umbilical, ok? Ok. Segundo ponto, trate bem do seu cachorrinho, tá? Faz carinho nele, maximiza os acertos, minimiza os erros. Não fica vivendo dos erros, mas celebre os acertos dele, ok? E troca essa palavra nunca. Acha uma outra palavra, eu não vou ficar dando regra não, mas essa nunca, você nunca faz isso, você nunca faz, você isso não rola. Para vocês tem um peso, para nós homens tem outro peso, ok? Pesou, chega, tô bravo, tchau, fui.